Magnificat anima mea Dominum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 16ª semana do tempo comum, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram em meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziam a base de 100, de 70 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa assim: naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Interessante, Jesus saiu de casa e foi querer, de repente, uma meditação num lugar mais tranquilo, contemplar aquela água do mar da Galileia, né, aquele marzão, né, naquela lagoa imensa, contemplar o sol, o céu, enfim. Porém, Jesus teve que mudar de ideia, porque a multidão o acompanhava. Bom, traz para nós, em primeiro plano aqui, uma mudança de planos. E muitas vezes nós fazemos planos, como muitas vezes nós preparamos uma palestra, né? Já aconteceu muito com isso comigo, certamente já aconteceu com você, de preparar bonitamente, belamente uma palestra, e tudo que você anunciou não foi nem 30% do que você tinha preparado, então foi além do que você tinha preparado. Então, muitas vezes, estarmos abertos a mudanças de estratégia, de pensamento, de ideia. Jesus foi com um pensamento, foi com uma ideia, ou foi com um objetivo, e quando chegou lá no mar da Galileia, onde ele estava sentado, ele teve que sentar-se numa barca e afastar-se para que o eco daquele lago fizesse como se fosse uma ressonância de som, né, um microfone ou uma caixa de som, né, e a sua voz pudesse ser acompanhada, ser ouvida à distância. Tamanha era a multidão. Ou seja, Jesus mudou de ideia. Ele foi como um caminho e depois teve que fazer outro. Por quê? Porque o mais importante é o evangelizar. E aí ele mostra também como a semente, ou seja,
aquela palavra pode ter chegado em vários corações de várias maneiras. Uma cai na beira do caminho, vem o pássaro come, outra cai em terreno pedregoso, não consegue enraizar, outra cai em meio dos espinhos, os espinhos crescem e sufocam a semente, ou seja, a semente não desenvolve. Então, a mesma palavra que dominicalmente nós ouvimos, aqueles que têm a graça de diariamente participar da sagrada liturgia, então ouve a palavra de Deus todo dia, então essa mesma palavra pode cair em cada coração com diferente perspectiva. Diferente perspectiva. Então nós precisamos nos alimentar dessa verdade do Evangelho e querer com que essa palavra nos reconstrua, que essa palavra mude nosso modo de ver, nosso modo de viver, e faz com que a missão de evangelizar seja mais forte, mais verdadeira, que essa palavra, essa semente, caia em terra boa. E aí diz a palavra que produziu frutos 100 por um. Então que seja assim a palavra de Deus na minha vida, ao ouvi-la, ao praticá-la, ela possa dar os frutos esperados por Deus. Porque Deus semeou. Seu coração não pode ser de pedra, seu coração não pode ser cheio de espinho, seu coração não pode ser um coração disponível para os pássaros virem comer, ou seja, roubar a semente. Não, nosso coração tem que estar pronto, com essa prontidão, esse desejo de servir o irmão que se aproxima de nós e nós evangelizarmos. Embora quiséssemos descansar, embora quiséssemos passear, embora quiséssemos fazer qualquer outra coisa, mas a oportunidade foi criada e nós não podemos perder ou deixar com que essa oportunidade passe sem que aproveitemos. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que a Santíssima Virgem Maria nos ajude na casa de missão, nos dê essa casa, nos dê essa promessa de casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos conceda a graça de sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.